Estamos aqui agora com mais um quadro deste Congresso Internacional de Proteção de Dados, o Juristas Academy. Meu nome é Kissila Santos, sou de Campos, Rio de Janeiro, sou mestre em Propriedade Intelectual, bacharel em Direito, consultora de Propriedade Intelectual e também policial civil. E gostaria de apresentar hoje o quadro que compõe o doutor Rafael Ferreira, a doutora Cassione Ster e a doutora Andréia Strapasson. Com a palavra, por favor, com uma breve apresentação, passo para o doutor Rafael Ferreira. Muito obrigado, Kissila. É um prazer dividir esse momento aqui com as colegas, a doutora Andréia, a doutora Cassione. Saúdo a todos, boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. Um agradecimento especial ao professor Wilson Roberto, que fez esse convite para dividirmos um pouco desse assunto nesse momento aqui hoje. E quando ele propôs o tema para mim, que seria a proteção de dados enquanto um direito fundamental, para mim foi uma enorme felicidade, porque eu já estudo esse tema há alguns bons anos, e inclusive se tornou o título de um dos meus livros, que é a Autodeterminação Informativa e a Privacidade na Sociedade da Informação, pela editora Lumen Juris, que hoje está na 4ª edição. Eu sou professor da rede de ensino UniFTC, professor de graduação e pós-graduação, sou doutorando e mestre em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, com revalidação pela Universidade Federal do Estado da Bahia, especialista em Direito Público, especialista em Ciência de Dados e também bacharel em Administração de Empresas, e exerço aí habilitância na advocacia. Então, esse tema, como eu disse para vocês agora no início, esse tema para mim foi bastante confortante, por ser um tema que eu já trabalho há muito tempo, e é algo que realmente é necessário a gente falar. Durante todo esse congresso, como o último ano, os últimos 2 anos no Brasil, a gente tem falado muito sobre isso, nos preocupado aí sobre a questão do compliance, a questão do tratamento de dados, a adequação das empresas. Agora, pouco se tem falado da importância desse direito, né? Então, é necessário que a população em geral tenha o conhecimento do que significa proteger os seus dados pessoais, e isso passa pela concepção justamente de entendermos esse direito como um direito fundamental. Então, é um direito que é relativamente novo no Brasil, pelo menos em termos de reconhecimento formal, mas que há algumas boas décadas já vem sendo estudado aí pelo mundo afora, especialmente no continente europeu. E por falar no continente europeu, há mais ou menos 38 anos, a Alemanha inseriu a dimensão da autodeterminação informativa ao direito à privacidade. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, porque a proteção de dados enquanto direito fundamental é justamente a autodeterminação informativa. Então, a gente, com essa inserção lá na Alemanha, retirou-se da discussão do âmbito estritamente privado, que até então era aquele direito de estar só, consagrado nos Estados Unidos. Então, assim, reconheceu-se a existência do direito à autodeterminação informativa como forma de garantir ao cidadão o controle sobre os aspectos da sua personalidade, por meio dos seus próprios dados. Então é disso que nós estamos falando aqui hoje. Como todos nós podemos observar aí no nosso dia a dia, houve um grande avanço nessa área. O próprio STF em 2020 passou a reconhecer a autodeterminação informativa como um direito fundamental. Estamos inclusive na iminência de alterar a nossa Constituição Federal, a emenda constitucional número 17 de 2019, para incluir a proteção de dados entre os direitos e garantias fundamentais e fixar a competência privativa da União para legislar sobre esse tema. Já passou pelas 2 casas, mas precisou voltar ao Senado, porque houve uma modificação na Câmara, mas a qualquer momento nós teremos aí uma emenda constitucional sobre a proteção de dados. Na minha opinião, o ideal era que essa emenda fosse incluída no inciso 10 do artigo 5º da nossa Constituição, onde está lá o rol dos direitos da personalidade. Mas os nossos legisladores, eles acharam por bem fazer essa inclusão no inciso 12. Mas o que temos a festejar é que
virar aí um direito constitucional expresso. Já é um direito constitucional reconhecido, mas quando ele vem aí expressamente lá constando na nossa Constituição, torna mais fácil lutarmos pela sua garantia, não é verdade? A lei, é claro, da nossa LGPD, né? Nossa legislação específica, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que tratou expressamente sobre a autodeterminação informativa, como um dos fundamentos da proteção dos dados pessoais. Gente, falar de autodeterminação informativa é falar de liberdade. Estamos falando de um direito fundamental de primeira geração. Sabemos que é genuinamente o direito em movimento, porque se a gente pegar aí desde as lutas históricas aí em prol sempre com essa tônica, né, em prol da liberdade, passando lá pela Revolução Inglesa, depois a Americana, depois a Francesa, sempre teve a liberdade como pano de fundo, né? Sempre teve presente ali os ideais de liberdades individuais. E continua sendo isso, porque a autodeterminação informativa é uma luta por liberdade. Mas nesse caso nós estamos falando de uma liberdade em relação aos nossos dados pessoais. Então, é uma evolução. Enquadrar a autodeterminação informativa como um direito fundamental é elevar a proteção de dados pessoais ao patamar correto, que é de proteção das liberdades individuais. Até porque nós estamos na era da informação, né? Na era dos Big Data. Esse momento aqui nosso, por exemplo, é uma grande prova disso, né? Estamos totalmente inseridos aí nesse contexto digital, no contexto virtual. Então, essa era dos Big Data, né, o Big Data, como preferirem, é uma era da superinformação. Mas não é uma informação qualquer. A gente está falando de uma informação minerada, minuciosamente minerada, tratada, cruzada, com alto poder de armazenamento, alto poder de interpretação, é capaz de personalizar o indivíduo, inclusive naqueles dados que por algum motivo a gente julgava que fosse anônimo, algum dado que a gente julgava que fosse anonimizado. Eu não estou dizendo com isso que não exista dados anonimizados, não é isso, mas é que os Big Data estão com um poder tão grande que, inclusive, alguns desses dados é possível que no confronto ali de informações chegue à identificação de algum indivíduo, porque nós estamos vivendo realmente um momento onde a informação se tornou o bem mais precioso, né? Então, essa nova era ela traz a necessidade do reconhecimento de novos direitos, assim como estamos falando aqui do direito fundamental à proteção de dados pessoais, que é a nossa autodeterminação informativa. Nada mais é do que uma forma de garantir o controle do cidadão sobre as suas informações. Isso é autodeterminação informativa. É o distanciamento daquela ideia de se esconder, daquela ideia de esconder as suas informações, de estar só, né? Então, estamos inseridos nesse contexto virtual. Nós não queremos sair desse contexto, queremos participar de todo esse movimento, porém, termos a garantia de ter o controle sobre os nossos dados. Então, é uma forma de procedimentar a privacidade. É a reafirmação de um sistema constitucional dinâmico. Porque a Constituição, para ela se manter efetiva, ela precisa ser dinâmica. Ela precisa evoluir junto com a sociedade. E nós estamos vivendo um momento que nossa Constituição precisa acompanhar isso. Precisa inserir o dado pessoal realmente como um direito fundamental. O reconhecimento, como eu disse, já existe. Apenas estamos aguardando aí que venha expressamente lá na nossa Constituição. Então, fazendo aí um pequeno esforço hermenêutico, gente, a gente pode traçar a natureza jurídica da autodeterminação informativa. A gente pode dizer que ela está alocada na categoria dos direitos fundamentais individuais. Ela encontra a sua raiz dogmática no direito à liberdade, sem embargos, claro, de considerá-lo ainda como indispensável ao livre desenvolvimento da personalidade humana. Porque a liberdade pressupõe autonomia. E se estamos falando de autonomia, estamos falando de autodeterminação. Então, falando de livre desenvolvimento da personalidade humana, inevitavelmente a gente percebe que proteger os dados pessoais, por via de consequência, é proteger os direitos da personalidade. E onde estão esses direitos no nosso ordenamento jurídico? No artigo 5º, inciso 10, quando fala lá da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem das pessoas. Nessa esteira que nós estamos desenvolvendo aqui, é a mesma
a esteira de Rubens Le Monde de França, quando ele fala lá sobre a privacidade está inserida dentro da ideia de integridade moral. Então, estamos falando desses direitos subjetivos, né, da proteção da nossa intimidade. Ou ainda também o capítulo 2 do Código Civil, do artigo 11 ao 21, que também trata dos direitos da personalidade. Então, proteger os dados pessoais, consequentemente, está protegendo os nossos direitos de personalidade. É exatamente disso que se trata. Porque, como eu falei para vocês sobre os Big Data, sobre todo esse poder de processamento de dados, quando ele traça os nossos perfis, ele está justamente traçando a nossa personalidade. E com isso, está devassando a nossa intimidade, devassando a nossa vida privada, devassando a nossa imagem. Então a gente precisa da devida proteção. Quem está falando sobre nós mesmos. Não tem como separar nossos dados da nossa pessoa. É indissociável. Então o reconhecimento da autodeterminação informativa como um direito fundamental é justamente nos devolver o controle sobre os nossos direitos da personalidade. Então, para encerrar, porque a ideia hoje aqui, pelo nosso curto espaço de tempo, era justamente trazer a importância desse direito fundamental e trazer reflexões. Porque como eu tive aí a tarefa de inaugurar esse painel, minha preocupação com minhas colegas era grande de não roubar o tempo delas. Então, eu preferi trazer, assim, uma ideia geral, mas no sentido de entender a importância desse direito. Então, para encerrar essa reflexão, eu trago uma das passagens do meu livro, A Autodeterminação Informativa e a Privacidade na Sociedade da Informação, em que eu trago justamente o despertar para essa importância do enquadramento da proteção de dados como direito fundamental. Quando eu falo lá que essa autodeterminação informativa, ela justamente promove a união de diversos direitos. Então, a gente não está falando de proteger pura e simplesmente nossos dados. A gente está falando de proteger todos esses direitos da personalidade que estão por trás disso. É um direito multifário, é um guarda-chuva, é uma proteção a vários outros direitos. Então, se trata de uma expressão genuína da nossa liberdade. Está inserida nos direitos fundamentais individuais e ainda nos direitos da personalidade. Que, por sua vez, tudo isso é um recorte de quê? Dos direitos fundamentais. Né? Então, negar essa vocação da proteção de dados pessoais é justamente reprimir a livre vontade do indivíduo, de nós, cidadãos, para escolher aquilo que diz respeito à nossa existência. Negar essa vocação da autodeterminação informativa como direito fundamental vai de encontro ao nosso pleno desenvolvimento, ao desenvolvimento da nossa personalidade. Portanto, esse respeito ele é sustentado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Olha mais uma vez aí esse super princípio que se encaixa em praticamente tudo no direito, não é verdade? Então ele pode ser invocado aqui também. Então essa reflexão, nesse curto espaço de tempo que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Eu agradeço imensamente a todos vocês, né, que estão dividindo esse momento aqui conosco, e me ponho à disposição para levar esse tema mais adiante. Quem quiser me mandar qualquer pergunta, tiver qualquer dúvida sobre o tema, eu estou à disposição no meu perfil no Instagram, que é o @prof.rafaelfreire, @prof.rafaelfreire. Então, pode me mandar um direct, vou ter o maior prazer de responder os questionamentos que porventura possam existir. Então, um grande e afetuoso abraço a todos vocês e muito obrigado pela atenção e por esse convite aqui maravilhoso de dividir esse momento. Obrigado a todos e uma boa tarde. Excelente explanação, parabéns, doutor Rafael, muito prazer em tê-lo aqui. E neste momento, eu passo a palavra para a doutora Cassione Ster, a fim de que ela se apresente e que ela fale um pouco do seu tema, por favor. Olá, muito boa tarde a todos. Olha, é um prazer estar aqui dividindo com vocês um pouquinho do conhecimento que a gente vai angariando, sabe, buscando e relacionando e poder traduzir aqui para vocês sob o nosso ponto de vista, sob o nosso olhar. Então, eu sou Cassione Gomes, sou jornalista, fui durante muito tempo repórter de TV
e advogada. Eu venho me dedicando à área de proteção de dados, sou de PO, do Instituto de Pesquisa, um dos 3 maiores do país, o IPESP. Tenho as certificações que são necessárias hoje, né, para a gente atuar como DPO, são desejáveis, não são obrigatórias, mas são desejáveis. Sim, todas essas aqui, Data Privacy Brasil, enfim, sou mestranda da Universidade Federal, da Universidade de Brasília, do IDP também, lá é constitucional, aqui é civil, e faço parte da subcomissão de proteção de dados da OAB Pernambuco, que é ligada à Comissão de Direito e Tecnologia aqui na OAB estadual. Bom, e o que eu quero dividir com vocês, junto aí com o Dr. Rafael, que para mim é uma honra, estou esperando até seu livro, viu, Dr. Rafael? Estou curiosa. O que eu queria conversar com vocês, trazer para vocês, na verdade, é um diálogo com o que o professor Rafael trouxe. Mais precisamente, buscando um pouco das raízes lá da decisão alemã, como é que nasceu o direito à autodeterminação informativa, que é tão conexo à proteção de dados, aos direitos da personalidade, né? A dignidade humana, todos esses direitos eles estão muito ligados, estão muito conexos. Às vezes é até difícil a gente determinar onde começa um e termina o outro. Bom, mas em 82, a Alemanha, o governo, através de um censo obrigatório, né, para a população, impôs à população a obrigação de fornecer informações de casa, trabalho, de profissões, e aí usando tecnologia com amplo compartilhamento entre os órgãos, e aí a população veio e disse, nossa, como assim? Que Big Brother, né? A ideia do George Orwell lá atrás. Como assim armazenar uma quantidade imensa de dados, nunca vista antes? Como é que a gente vai saber disso? Como é que a gente vai ter o controle disso? Onde é que isso vai parar? E como é que vai ser a correção desses dados? E aí veio a corte alemã e disse, olha, a gente só vai ter o livre desenvolvimento da personalidade se nós pudermos saber quem coleta, para que coleta e termos o controle mínimo desses nossos dados na sociedade. E aí, em 1983, nasce o direito à autodeterminação informativa, né, dessa interpretação trazida pela Corte Constitucional Alemã. Mas desde a década de 70, a gente já tinha o direito, a gente já tinha a proteção de dados sendo muito discutida e colocada mesmo em várias leis, não só na Alemanha. Só que era uma discussão bastante doutrinária, né? E leis esparsas, leis estaduais, leis municipais, não tinha essa tutela, essa proteção, digamos assim, constitucional que veio com a jurisprudência da Corte Alemã. Mas qual que é a relevância, né, de ter um manto constitucional? A relevância é que lei ordinária com lei ordinária, nenhuma limita a outra. A gente precisa, o legislador ele só é limitado por uma lei, né, de direito fundamental. Né? Só é limitado por um direito fundamental, aliás. Então, as leis de proteção de dados que havia na Alemanha, elas não foram respeitadas pela lei do censo. Não foram. E a Alemanha também trouxe essa contribuição de que não existe dado irrelevante. Ainda que público, ainda que não sigiloso, não existe dado irrelevante. Não existe. O dado está atrelado àquela finalidade. Hoje, se eu posto uma informação minha, uma foto na rede social, eu postei para compartilhar com uma finalidade de mostrar o meu trabalho, de mostrar a minha vida, o que eu estou comendo, né, naquele momento que eu estou almoçando. Mas aí vai lá, alguém pega sem sequer meu consentimento com outra finalidade. Então, assim, mesmo público, né, mesmo sem o manto do sigilo, esses dados não são irrelevantes. Essa é uma grande contribuição alemã. E aí a gente também tem uma outra contribuição dessa decisão alemã, porque em 91, já em decorrência, na verdade, dessa decisão, a gente teve o primeiro caso de eficácia horizontal. O que é isso, né? Entre particulares, né? Dessa aplicação desse direito. Aconteceu num contrato de aluguel, uma pessoa que ela não estava, digamos assim, nas plenas capacidades dela, mas no contrato de aluguel ela não declarou isso, ela firmou o contrato de aluguel. E aí
O locador veio e disse, olha, eu fiquei sabendo disso, eu vou cancelar esse contrato. A pessoa, lógico, foi ao judiciário. E aí, a corte alemã disse que essa pessoa tem sim o direito de não informar essa incapacidade dela. Porque se ela informasse, isso implicaria num risco, sabe? Numa rotulação social. E essa pessoa, de repente, nem conseguiria mais, né, obter o direito à moradia, alugar outro imóvel para morar. Então, qual que é a ideia dessa decisão da corte alemã? Ela tirou o direito à autodeterminação informativa de uma continuidade do direito geral de personalidade, que é considerado na Alemanha num caráter extremamente abstrato, aberto, exatamente porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, ele meio que faz o puxadinho, sabe, para o direito à autodeterminação informativa, assim, mais de maneira simplória, falando de maneira simplória. E aí, mas trouxe segurança jurídica e consolidou a autodeterminação informativa que surgiu lá em 71, na 70, mais ou menos 71, com o parecer de Steinmiller, a pedido lá do ministro do interior da Alemanha. E aí, o que aconteceu? A privacidade, né, que já era inútil, entre aspas, era insuficiente, sai da esfera dela, pega uma nova abordagem, né, de interpretação, e aí a gente vem a esse direito fundamental, a autodeterminação informativa, porque lá na Alemanha, salvo lembro agora, eles não têm direito à privacidade exatamente positivado, como a gente tem aqui. Então, o conceito de direito à autodeterminação, extraído lá dessa decisão da Corte Alemã, é que é um direito em que o cidadão ele pode decidir quais informações dele que ele fornece, a quem ele fornece, sabe? Para quê e em que circunstâncias ele vai fornecer, né? Porque existe um risco nessa manipulação, né, resultante do processo automatizado de dados. E é esse risco que a gente tem que proteger, desse risco que a gente tem que proteger o cidadão. E aí a Corte veio com a soma, dignidade da pessoa humana, livre desenvolvimento da personalidade e autodeterminação informativa, e consagrou essa ideia, né, de continuação. E o que eu queria ressaltar aqui, antes de da gente passar para estender aí para outros lugares no mundo, até mesmo aqui na América Latina, expandir para a Europa, o perigo, né, o risco, não é o tipo de dado, se é um dado privado, se é um dado, sabe? Não é o contexto aliás, é o contexto, é a finalidade do uso do dado, a possibilidade infinita de processamento, sabe? É que foi levada em consideração. Se protege o dado de pessoa. A garantia é para, quando a gente protege o dado pessoal, a gente está protegendo, o fator decisivo da proteção é esse dado ter um caráter pessoal. E é isso que eu queria trazer para vocês, passando aí, fazendo esse passeio pela Alemanha, que eu gosto muito dos alemães, sou suspeita para falar, quando a gente trata de proteção de dados, porque eles realmente são maravilhosos nesse sentido. E, inclusive, eu fiz alguns cursos lá na Academia Europeia, né, que forma advogados nas leis da União Europeia. Então, eles têm lá uma fundação, uma academia, em que você é proporcionado ao advogado estudar várias leis. E numa dessas situações, eu me encantei lá com o direito alemão de proteção de dados. Mas, enfim, vamos lá. A gente tem aqui no Brasil, como o professor falou, essa PEC transitando, que daqui a pouco o direito fundamental à proteção de dados vai estar na nossa Constituição, né? Ele está expressamente positivado em algumas constituições ao longo de 3 décadas, sabe? Se a gente for fazer uma retrospectiva. E quando não, ele tem sido ao menos implicitamente positivado, como foi na Alemanha, né? O direito lá é da autodeterminação informativa.
E aqui no Brasil a gente teve essa decisão do Supremo, né, que considerou aí o direito à proteção de dados como um direito fundamental autônomo. Tem a PEC transitando, que a gente está aguardando aí, porque ela está passando com uma maioria assim, esmagadora. E aqui na América Latina, se a gente for pensar, que países já positivaram o direito fundamental à proteção de dados nas suas constituições? A gente tem no México, consagrou no artigo 6º, a gente tem o Chile, no artigo 19º, a Colômbia, no artigo 15º, a gente tem a a gente tem Cuba, no artigo 97º, a gente tem Equador, no artigo 40º, artigo 66º e no artigo 92º, tem a República Dominicana, no artigo 44º, e o Uruguai também reconhece né, esse direito na Constituição, só que por meio de uma lei. Eles criaram lá 18.000, de 2008, salvo engano. E na Costa Rica, a doutrina e a jurisprudência já entendem que o direito à proteção de dados pessoais já deriva da Constituição, do artigo 24, que trata da intimidade. Então, no contexto agora da Europa, a Europa como bloco, ela vincula os países membros, né? Os estados integrantes da União Europeia, né? Já no ano de 2000, com a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que está lá no site do Parlamento Europeu, está também no capítulo das liberdades, reforçando o que o doutor Rafael falou e o que a gente viu lá na Alemanha. Então, na União Europeia também a proteção de dados pessoais está lá no artigo 8º, no capítulo das liberdades, que fala que todas as pessoas têm direito à proteção de dados, de caráter pessoal, que lhes digam respeito, né? Fala da questão do tratamento desses dados, tem que ser legal, tem que ter a finalidade específica, que todas as pessoas têm o direito de ter acesso a esses dados que são solicitados, né? E o cumprimento dessas regras, ele estabelece uma autoridade independente, como aqui a gente criou a ANPD, cada país lá tem uma ou mais autoridades de proteção de dados. A Alemanha, salvo engano, tem 19. Praticamente, a Alemanha é desse tamanho, praticamente como se fosse conselho tutelar em cada bairro, se for comparar assim. Então, além disso, tem o EDPB, que é o European Data Protection Board, que congrega aí, que dá as interpretações ao regulamento geral de proteção de dados da União Europeia, e o European Data Protection Supervisory, que ele vem nessa ideia já do executivo, né, dos órgãos da União Europeia, né, do tratamento de dados já para esses órgãos da União Europeia. Agora, antes dessa positivação, né, esse direito na União Europeia, ele já podia ser deduzido por lá através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 48, 50, década de 50, né? Mas na Convenção de 108, que é a de Estrasburgo, para a proteção dos indivíduos mesmo, com respeito ao processamento automatizado dos dados pessoais, foi em 81, que a gente tem especificamente falando de processamento automatizado de dados pessoais, sabe? A ideia aqui, na época, era proteger a vida privada, não ainda autonomamente a questão dos dados pessoais, mas é importante a gente, além disso, falar dessas cortes internacionais de direitos humanos, porque a gente vê nelas uma competência de multicamadas, sabe? Essa ideia de multicamadas, de proteger os direitos fundamentais, quando o agressor desses direitos seria o próprio Estado, né? Então, na Corte Europeia de Direitos Humanos, você tem lá uma coleção de julgados sobre proteção de dados pessoais. Eles mesmos produziram, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos elaborou um material lá, um link que você encontra lá, que tem, eu acho que pelo menos uma centena de casos, sabe? Claro que não vincula ao tribunal, claro que não trata o tema de forma exaustiva, mas serve como uma referência, como uma base, como esse tema vem sendo tratado no âmbito da corte, né? Tem um caso lá até que fala contra a Letônia, de um indivíduo contra a Letônia, que os dados pessoais dele foram coletados, né, na área de saúde por uma agência do Estado, sem o consentimento dele. E aí a Corte entendeu exatamente que houve a violação do artigo 8º da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Já que, tentando ir mais rápido, porque o tempo já está acabando,
Aqui, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu não posso deixar de falar que eu tive uma surpresa, assim, ao pesquisar, né? Triste surpresa, né? Que, além do site não ser tão acessível, não tem disponível, assim, nenhum julgado tratando da temática proteção de dados pessoais, que isso aí também reflete a falta de cultura da gente ainda, que a gente precisa buscar, né, e isso, proteger mais os nossos dados. E o que eu achei lá? A única coisa que eu achei lá foi um único documento, que era a Jurisprudência Nacional de Liberdade de Expressão e Acesso à Informação. É como se fosse um relatório sugerindo, de 2013, uma promessa de proteção de dados, espelhado no modelo mexicano, mas não tem nada de esforço, nem meta, nem critério. Passou aí uma década, né? A gente tem aí 143 países do mundo, salvo engano, que já têm as suas leis ordinárias, suas leis nacionais de proteção de dados pessoais, vários na América Latina, inclusive a Argentina e Uruguai, se eu me lembro agora, já é considerado uma área adequada para transferência internacional de dados, essa chancela, né, dada, digamos assim, para a União Europeia, para pouquíssimos países, para transferência, para o fluxo de transferência de dados mais livre entre o país e a União Europeia, sabe? E lá na corte eu também fui procurar se pelo menos esse direito era protegido. Tem um rol lá de 24 direitos expressamente protegidos, mas não consta proteção de dados. Então, assim, é preocupante, né? E curioso também não ter essa iniciativa, mas agora, no contexto da Covid, né, que aí seria impossível, a gente tem um rápido acordar, um sutil acordar, digamos assim, uma declaração lá de abril do ano passado, da Corte, que considerou, assim, condenável, no contexto dessa pandemia da Covid, a invasão desmedida da privacidade e do uso indevido dos dados pessoais. Se posicionou a favor da proteção de dados e do princípio geral da não e com base também no princípio geral da não discriminação. Mas nada além disso. Então, qual que é a preocupação diante dessa falta de previsão expressa de um direito humano? Até na ONU, inclusive, a gente não tem. Contar com o judiciário, né, para interpretar e aplicar os tratados, aplicar as convenções, né, sabe, de uma maneira, ora deduzindo, ora implicitamente consagrado, positivado, expresso aí na Constituição desses países. Eu acho, assim, por enquanto é o caminho que a gente vê. E qual que é a intenção, né? Só para finalizar, qual que é a intenção de trazer esse panorama para vocês? Mais que mostrar países que positivaram ou não esse direito, é demonstrar a importância da gente proteger as pessoas, sabe? Em multinível, porque internacional, né? Porque além do direito à proteção de dados, ele se conectar com outros direitos fundamentais, a gente vê um mundo digital hoje totalmente permeável, né? Que traz a ideia, tudo perpassa, tudo dilui, atravessa a fronteira de Estado, nação, né? O impacto na vida, na mente do ser humano. Já está se estudando aí a proteção, acho que não sei se é neurodireito, que é já a proteção da mente da gente, da maneira que as coisas estão caminhando, né? E é isso, e sempre está ligado que o direito à proteção, o direito fundamental à proteção de dados está sempre relacionado à dignidade da pessoa humana, ao livre desenvolvimento da personalidade, à autodeterminação informativa e ao livre consentimento. Bom, eu espero não ter estourado tanto tempo. Me perdoe aí, doutora Andréa, mas contem comigo, eu estou lá no Instagram, também no LinkedIn, Cassione Gomes, _ no Instagram, Cassione com Y, e contem comigo, qualquer dúvida, estou aqui para auxiliar, e agradeço desde já o convite e poder dividir aí o painel com tantos colegas maravilhosos. Obrigada. Excelente explanação, doutora Cassione Ster, já estou te seguindo no LinkedIn. E, neste momento, antes de repassar a palavra para a doutora Andréa Strapasson, eu já me despeço, pois eu estarei na palestra às 18 horas, então eu preciso me preparar aqui para esse momento. Com a palavra, a doutora Andréa Strapasson, diretamente de Curitiba, para falar com todos vocês.
Obrigada, Kissila. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui todos que estão nos prestigiando nesse Congresso Internacional de Proteção de Dados, cumprimentar os meus pares, doutor Rafael, doutora Cassione. Que responsabilidade a mim agora falar depois das brilhantes explanações de vocês, hein? Só para me apresentar um pouquinho, eu sou advogada, sou especialista em Direito e Processo Penal, também em Compliance em LGPD, e faço parte da Comissão de Compliance da OAB aqui do Paraná. E a minha fala, digamos assim, vem na sequência do Dr. Rafael, doutora Cassione, justamente porque eu quero abordar a questão da LGPD e do legítimo interesse. Num primeiro momento, já para dizer para vocês que ele não é absoluto, e é por isso que eu trago esse tema em discussão aqui, né? E que também uma das questões primordiais aqui da Lei Geral de Proteção de Dados é o aculturamento. Por quê? Porque nós não podemos ser ingênuos que a lei ela vai nos blindar de todas as formas. E por isso nós precisamos desse aculturamento, né? De incutir essa responsabilidade dos direitos fundamentais nas pessoas. Então, essa seria a principal mensagem em relação ao meu tema. Eu trouxe aqui um material para compartilhar com vocês. Vou fazer isso rapidamente, para que nós possamos seguir uma sequência. Todos conseguem ver? Então, vamos lá. LGPD e o legítimo interesse, né? Eu trago aqui algumas questões em relação à própria legislação. Ela deve ser específica e com medidas proporcionais. E aqui eu falo que nós temos que ter o bom senso ao aplicar, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Até porque, como eu falei ali no início, nós não estamos blindados totalmente, né? E até acompanhando os painéis anteriores, que também foram brilhantes, um deles foi o que tratava sobre algoritmos, e ali nós vemos que nós vivemos num Big Brother, né? Que nós somos monitorados conforme o nosso perfil, o nosso gosto, enfim. Então, por isso, sempre medidas proporcionais e bom senso. Trago também questões principiológicas, os princípios gerais de proteção, pois eles vão ser aqui a base da LGPD, né? E se eu puder destacar dois deles, assim como fundamentais, eu falaria do princípio da finalidade, né, que sempre deve estar em pauta, acompanhado da transparência. Temos também as questões dos direitos do titular, previstos na LGPD, e aqui também vai de encontro ao princípio da autodeterminação informativa, que nunca se deu tanto poder ao titular do dado, né? Isso é muito bom, porque as pessoas precisam se conscientizar desse direito fundamental, dessa proteção constitucional, do direito à privacidade, à intimidade, enfim, e compatibilidade na legislação, justamente com razoabilidade. Tratando especificamente do legítimo interesse, nós temos que ter flexibilidade nas bases legais. Eu não posso justificar tudo no legítimo interesse. Por isso, a finalidade é tão importante. Eu preciso informar qual a finalidade a que eu estou coletando aquele dado, né? A aplicação do legítimo interesse, ela requer cautela, porque ele não é absoluto, como eu falei para vocês ali no início. A base principiológica, então, é a estrutura, a coluna vertebral da LGPD. Se eu quiser me adequar plenamente ao que traz a Lei Geral de Proteção de Dados, eu devo seguir todos os princípios que estão lá no artigo 6º, né? E aqui eu destaquei para vocês a finalidade e a transparência, mas nós temos a adequação, né, de contratos, enfim, a adequação total da LGPD, e aqui vai depender da realidade de cada instituição, de cada empresa, enfim, do ente público também, qual é a necessidade, a real necessidade de ter aquele dado, né? O livre acesso, que os meus colegas falaram tão bem sobre o princípio da autodeterminação informativa, a qualidade dos meus dados, os meus dados estão corretos, eu tenho esse direito de exigir a correção, a qualificação, né, desses dados.
A transparência sempre vinculada ao consentimento, ele deve ser livre, ele deve ser inequívoco, ele não pode ser forçado de maneira alguma, e isso vai me trazer segurança, né? Aqui na minha adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Logicamente, sempre pensando na prevenção, a não discriminação ela está atrelada, sobretudo, aos dados sensíveis. Você não pode discriminar as pessoas por a razão de gênero ou preferência, assim, como que eu posso dizer, preferência na sua vida pessoal mesmo, né? Questões religiosas, enfim. Então, o princípio da não discriminação, ele vem de encontro aos dados sensíveis, e a responsabilização e prestação de contas tem a ver também com a qualidade dos dados, né? E ainda trazendo o legítimo interesse com finalidades legítimas, com situações concretas. Por isso, a importância do aculturamento que eu falei para vocês lá no início, porque eu preciso saber aplicar isso, né? Ali na minha situação concreta, no dia a dia. Vou coletar os dados estritamente necessários, e aqui isso está vinculado ao princípio da coleta mínima. Será que eu preciso coletar dados além do que tem ali na minha finalidade? Obviamente que não. E isso, antigamente, principalmente, se fazia muito, né? Coletava-se o máximo de dados possíveis, quem sabe eu vou precisar em algum dia. Não, isso mudou com a LGPD. A transparência aqui, mais uma vez, vinculada ao legítimo interesse e enquanto princípio também, e o RIPD, que é o Relatório de Impacto de Proteção de Dados, que é a maneira de formalizar tudo isso. Eu vou documentar se eu estou realmente adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Aí, trazendo assim, aqui só um pouquinho da base constitucional, né, com os direitos fundamentais, que o doutor Rafael e a doutora Cassione falaram muito bem, né, o direito à vida, à intimidade, à privacidade, que constam lá no artigo 5º da nossa Constituição, e também trazendo para a Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 17, artigo 18, que fala dos direitos do titular, e aqui vinculado ao princípio da autodeterminação informativa, né? Então, no artigo 17, toda pessoa natural tem assegurada a titularidade dos seus dados pessoais, e isso vinculado à base constitucional. Aqui, só passando rapidinho para vocês, até por conta do nosso tempo, né? Alguns dos direitos que o titular dos dados vem a ter com a LGPD, reforçando nessa base constitucional, com a confirmação da existência do tratamento, acesso aos seus dados, a correção, né, dos dados incompletos, e aqui vem de encontro ao princípio da qualidade dos dados, a anonimização, né, a portabilidade dos dados, a eliminação. Eu também não preciso ficar ad eternum com esses dados, né? Então, eu preciso ter um plano de ação, uma estrutura para verificar como é que eu vou eliminar esses dados. Eu preciso ser coerente e responsável quanto a isso. A informação das entidades públicas e privadas sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e a revogação do consentimento. Por isso, o consentimento também é muito frágil, porque ele não pode ser forçado de maneira alguma e ele pode ser revogado a qualquer tempo, né? E aqui trazendo alguns requisitos fundamentais do próprio consentimento, vinculando a todo o assunto que nós estamos desenvolvendo aqui nesse painel, né? Ele tem que ser prévio, livre, informado, inequívoco, ele é frágil porque ele é revogável e sempre vinculado às finalidades. Vocês conseguem perceber como tudo isso vai intercalando e interligando com os princípios da LGPD? Então, eles estão presentes em cada passo aqui da adequação e do desenvolvimento da LGPD. Até outro dia desses, eu ouvi numa palestra que uma pessoa disse assim, eu vou adequar a LGPD. Quando vou fazer o mapeamento dos dados, a impressão que eu tenho é que eu puxo um fio e sai um urso. Gente, é exatamente isso, sabe? Porque quando você começa a colocar em prática, você vai vendo a dimensão, o tamanho que a coisa toma, né?
E ainda falando um pouquinho mais do consentimento, ele só serve para o agente que obteve. Lá no direito penal nós falamos do princípio da intranscendência da pena, né? Que ela não passa, a pena não passa da pessoa do condenado. Aqui o consentimento ele só serve para a pessoa que obteve, ele não é extensivo a outras pessoas. E ele é pontual, né? É granular. Então, você tem que obter o consentimento específico para aquela finalidade. E já me dirigindo para o final, até para não tomar todo o tempo aqui, eu trago algumas questões cruciais que nós devemos ter nesse aculturamento na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Sendo a primeira, qual o nível de maturidade da proteção e tratamento de dados da minha empresa ou organização? Será que os meus colaboradores eles têm a maturidade suficiente? Eles sabem classificar uma informação? Eles sabem quando ela é pública, ela é interna ou estratégica, ou ela é estritamente confidencial? Isso vai fazer a maior diferença, né? No tratamento dos dados, eu preciso aculturar as pessoas, eu preciso capacitar, eu preciso treinar a minha equipe, né? Então, a segunda questão ali, meus colaboradores entendem e sabem diferenciar isso. Quem vai manipular as informações? Essa pessoa está preparada para isso, né? Mais uma vez, a importância do aculturamento, do treinamento, da capacitação. Qual o nível de gestão? Isso aqui também eu trago como uma questão crucial, porque tem que ter alinhamento de lideranças. As minhas áreas internas, elas devem falar a mesma língua, elas devem conversar entre si. E até falando um pouquinho do próprio compliance, né, eu defendo a ideia que a LGPD é um braço do compliance no quesito governança, né? Então, eu tenho que ter um alinhamento de liderança, sim. Eu preciso dessas pessoas falando a mesma língua ali e estando em consonância ali com o propósito, com os valores, né? E se, porventura, acontecer ali um vazamento ou alguma coisa que acabou escapando, mesmo que eu tenha essa preocupação ali com o correto tratamento dos dados, eu tenho um plano de ação, eu tenho que ter esse plano de ação, né? Para minimizar o impacto. Então, essas questões eu trago para vocês como cruciais aqui nesse debate, nessa conversa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui, já para finalizar, eu trago uma mensagem que as boas empresas serão sempre muito menos caras que as ruins. Quem disse isso foi o George Washington, né? E eu, enquanto profissional de compliance, de LGPD, eu defendo essa ideia também. Aqui estão os meus contatos e eu agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigada. Acho que nossa moderadora saiu. Pois é. Isso, a gente vai se despedindo, então, por aqui, agradecendo a vocês todos, agradecendo aí a organização do Congresso, né? Todos têm os nossos contatos agora, e agradeço também aos colegas, e a gente vai se despedindo, então, por aqui. Muito obrigado por dividir esse momento com vocês. Um abração. Obrigada. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau. Muito gratidão. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.